Olá, eu sou Luciene, tenho 54 anos, trabalho como agente comunitária de saúde, sou pedagoga de formação, mas trabalho em educação e saúde, que sou agente comunitária de saúde. Nasci em Jaguaquara, em 67, e nasci na Jaguaquara dos anos 67, 70, era Jaguaquara, a gente morava na periferia, era semi-rural, A casa da gente, que era uma chácara dentro da cidade, uma parte era de frutíferas e a outra parte era pasto que meu pai alugava para os tropeiros que vinham da zona rural com as mercadorias, com verduras, frutas para vender na feira. Então eu tenho essa experiência. Então a divisa dessa chácara já era com as fazendas próximas, então era simbiose, zona rural e urbana, ali em Jaguaquara. Então eu tenho essa experiência dos tropeiros que vinham da roça, e eles à noite, meu pai tinha venda, era uma das únicas vendas da região, então enchia daqueles tropeiros, de noite. E ali eram muitas histórias, muitos casos, eu tenho essa lembrança boa de eu sentada no batente da porta que dava para dentro de casa e dava para a quitanda de meu pai. E aqueles homens, da roça, com suas histórias, com seus causos, causa de pescador, de caçador, de assombração, de anedotas e bebendo a pinga ali, que meu pai vendia a pinga, comprando, se alimentando, comprando ali as coisas. Então eu tenho essa experiência boa, que são as histórias, eu sempre gostei muito de história. Minha mãe era uma exímia contadora de história, a gente não dormia sem escutar as histórias dela, as cantigas da minha mãe também. Tenho a experiência também das matas, que Jaguaquara tinha muitas matas, mata de cipó. E a experiência das mulheres que saíam de tarde para ir buscar lenha. As mulheres iam buscar lenha, a criançada aí era festa, porque criança tudo é festa, E a gente ia à festa, passava pelos pastos, levava a carreira de boi brabo. Aí chegava lá na mata e ia catar cambuí, que é uma fruta nativa daquela mata, cambuí e bacupari. Era época de cambuí e de bacupari, a gente se fartava naquelas frutas. Infelizmente eu voltei a Jaguaquara recentemente, a gente não vê mais nada disso. O processo de desmatamento foi terrível ali em Jaguaquara, A gente não vê mais as matas, não tem mais as frutas nativas, os quintais de café, Então meu pai tinha essa chácara na cidade e tinha uma roça também, Na zona mais rural a gente ia, ele plantava, a gente ia ajudar a plantar, desde pequena ajudar a plantar, a gente ia ajudar a colher a produção. E, infelizmente meu pai vendeu, teve que vender, essas áreas, na área rural meu pai teve que vender. E a gente passou por um processo muito grande de empobrecimento. E aí a gente teve que trabalhar de boia fria. Eu tenho essa experiência também de trabalhar, inclusive na terra que foi do meu pai. Eu fui trabalhar de boia fria, fui arrancar batata. E a principal atividade dos boias frias lá era café, catar café. Então a gente já andou por aqueles quintais de café todo com minha mãe. Era muito difícil, era uma infância dura, mas eu como criança e a gente como criança na época, tudo era festa. Enquanto os adultos estavam lá se molhando, a gente catava o nosso café também, trabalhava, mas na hora de folga, na hora de meio-dia, ia jogar gude, ia para os riachos, ia subir nos pés de goiaba. Então a gente não tem essa noção, quando a gente é criança, de que é difícil, de que é duro, porque para criança fantasia tudo, É tudo festa para criança. Subir nos pau de arara para a gente era uma aventura, e era perigoso, mas para a gente era uma aventura. A gente só vem ter essa noção de que a infância é difícil e foi complicada quando a gente cresce, porque a gente vê que a gente ficou fora da escola, que a gente não estudou, o quanto isso prejudicou a nossa vida adulta, não ter ido para a escola para ir trabalhar. Quando a gente cresce, a gente tem noção de quanto era difícil trabalhar debaixo de chuva, naquele frio, carregar balaio de café na cintura, o quanto que isso pesa, o quanto que era explorado, porque trabalhava muito e ganhava pouco. Então a gente só tem essa noção depois que a gente cresce. Porque enquanto a nossa infância, a gente tem essa noção de que é tudo brincadeira. Tenho experiência também dos Bumba Meu Boi, dos ternos de reis, que meu pai gostava disso, então todo ano tinha Bumba Meu Boi, tinha terno de reis. A gente saía acompanhando os reis, Tinha uma batucada na rua, que chamava Seu Calça Verde, que todo carnaval ele saía e disputava com outros. E fazia os ensaios nas nossas casas, na casa da vizinhança. Cada dia era um ensaio da batucada
num lugar diferente, era muito interessante, os ternos de reis, os Bumba Meu Boi, tem essa experiência boa dessa vivência também. Pronto, Jequié, eu cheguei aqui com 11, 12 anos de idade, peguei Jequié do Rio das Contas, da prainha, gente, do Rio das Contas limpo, do Rio das Contas, né, que não estava assoreado, que não estava acabado como era esse, a gente saía nas tardes, meu irmão me levava, que eu vim morar com meu irmão aqui, e ele levava toda a família para a prainha, a gente passava tardes e tardes lá na prainha, né, de Jequié. A gente veio morar no Mandacaru, Mandacaru também, muita área de caatinga, muito umbu aqui, atrás da casa tinha pé de umbu, subia o morro um pouquinho ali, a gente já achava umbu, né, então hoje a gente já não tem mais isso, essas áreas todas são casas, são... Né, também houve um desmatamento da área de caatinga também, que é complicado. Então a gente olha para os lados hoje, vê casas nos morros, onde era pé de umbu, onde era mato, onde era alecrim dos Gerais, onde era tantas plantas nativas. Hoje a gente já não vê tanto, não é? Aí eu não gosto de ver sandália emborcada, né? A gente aprendeu que sandália emborcada, né, a mãe morria. Apesar da minha mãe já ter falecido, eu não deixo uma sandália emborcada, aqui dentro de casa eu não deixo. Então eu trago isso, né, meio irracional, mas a gente traz isso. Né, isso faz mal para a pessoa ficar com a sandália emborcada, então a gente desemborca a sandália. Pois é, grupo de teatro aqui, né, houve um projeto lá pelos idos de 98, anos 2000, um projeto de Sérgio Melli, que era o atual secretário de Cultura, que chamava Arte Circular, que era levar teatro para as periferias, né, para os bairros periféricos. E o Mandacaru foi agraciado. O meu amigo Isaac, hoje finado, né, faleceu infelizmente em agosto, mas ele trouxe aqui para o Mandacaru, fez a convocação e a comunidade respondeu, né, foram muitos jovens e crianças nesse dia da convocação. Só que Isaac optou por fazer o teatro com os adolescentes, e teve um número expressivo de crianças que não se conformaram com essa decisão, continuaram indo, né? Até que um dia que eu vi tanta criança, eu vi tanta necessidade daquelas crianças de ter teatro, eu perguntei a Isaac se eu não poderia, se ele me auxiliasse, eu ia pegar aquelas crianças para formar um grupo. Ele concordou e a partir da outra semana a gente começou a trabalhar com aquelas crianças e a adesão foi muito grande. Foi muita criança, embaixo de sol, embaixo de chuva, aquelas crianças de noite ali no artesanato. Né? E aí a gente começou o grupo de teatro e chamamos esse grupo de arte faces, né? Que eram as faces da arte, né? As várias faces da arte. E foi um trabalho que deu certo, nosso primeiro trabalho foi Caindo no Conto, que foi sucesso, fez parte desse Arte Circular, ganhou uma verbazinha pouca, mas ganhou e a gente fez, né? E contagiou o bairro todo, que eu sou agente comunitária, eu chegava nos quintais da casa e as crianças que não estavam no grupo, que foram ver as peças, estavam imitando a peça nos quintais. Todo quintal que eu chegava, estava lá um grupo repetindo, reproduzindo a peça Caindo no Conto nos quintais. Para mim isso foi muito, né, importante. Aí depois do Arte Fácil, veio Fazendo Arte na Escola, que foi no Alíria, 7 anos. Um projeto também que foi agraciado também com alguns prêmios. Fizemos Xinã, que foi a nossa última peça, né, pela FUNSEB, né, que foi uma peça também que impactou bastante, né, as escolas, as comunidades, foi um trabalho muito interessante. Né, eu tenho também essa experiência com teatro, que para mim foi os melhores anos da minha vida, foi esses anos que eu passei com essa criançada no Fazendo Arte na Escola e no Arte Fácil. Tradição é tudo aquilo que vem dos nossos ancestrais. Né? A nossa ancestralidade, isso é tradição, aquilo que veio dos meus avós, dos meus tretavós, da minha mãe, do meu pai. Aprendi muito com minha mãe, porque ela aprendeu com o pai dela, com os avós dela, e aí ela veio passando, né? E essa tradição, e aquilo que a gente pode manifestar, e aquilo que a gente pode segurar, aquilo que a gente pode fazer com que permaneça, a gente não deixa morrer, que é a nossa ancestralidade, que é a tradição. Eu acho muito importante, inclusive eu fico triste ao saber que rezadeiras estão morrendo, benzedeiras estão morrendo e não está ficando ninguém no lugar, os jovens não estão se interessando em aprender essa arte, essa tradição. Né? O terno de reis mesmo, o Bumba Meu Boi, você não vê mais tão presente como já foi antigamente, que antigamente Jequié já foi muito forte, o Bumba Meu Boi com terno de reis, e hoje você raramente vê.
Então eu acho importante que as gerações, que a gente encontre maneiras, projetos de envolver a juventude, as crianças, para que elas tomem gosto por essas coisas e façam com que isso permaneça, senão vai morrer com as pessoas, né, que já estão idosas e que são os mantenedores dessa tradição. A nó em pingo d'água a gente escutava muito quando era criança. Esse menino dá nó em pingo d'água. Esse menino, aquele menino que, né, que fazia tudo, que corria, que subia em árvore, que fazia traquinagem de tudo quanto era jeito, ele dava nó em pingo d'água. Então esse menino dá nó em pingo d'água. Então era isso, né? É isso que me remete agora, esse termo. Quero que esse projeto, né, vá adiante. Quero que outros projetos como esses venham para a gente exatamente incentivar as gerações, as novas gerações a se preocupar com a tradição, com a cultura, né, com tudo aquilo que é ancestral, toda essa ancestralidade que a gente está deixando, infelizmente, de lado.